Isso aí, galera, estamos com mais um Sai da Matrix na área. E hoje, gente, mais um vídeo da série sobre economia desenvolvimentista. No vídeo de hoje, eu vou usar como base o livro do professor Paulo Gala, Complexidade Econômica, uma nova perspectiva para entender a antiga questão da riqueza das nações. Esse livro aqui, ó. Já aproveito para indicar para todos. É um livrinho facinho, é um livrinho pequenininho, super didático, ele não é feito num formato acadêmico, embora ele traga um volume de dados muito interessante. Então, nesse segundo vídeo da série, eu não vou abordar propriamente a proposta novo estruturalista. Eu vou apenas mostrar que o Atlas de Complexidade Econômica, criado por César Hidalgo e Ricardo Hausmann, com base em Big Data e num trabalho de econofísicos, nos traz uma gigantesca base de dados que pode corroborar a tese estruturalista do desenvolvimento econômico. Tá ok, galera? Se você é novo aqui no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva e bora ver o vídeo. Então, gente, para que nós consigamos entender o livro Complexidade Econômica, a gente tem que compreender o conceito baseado em redes, em complexidade e Big Data. O que seria o Big Data? Big Data nada mais é que um grande conjunto de informações a respeito da pauta de exportações de um grupo gigantesco de países desde a década de 60 até hoje. Não se trata apenas da pauta de exportações, mas também da proporção dessas exportações dentro do conjunto das exportações de cada país. O Big Data consegue abordar tudo isso através de uma perspectiva histórica. É uma grande rede que permite termos uma visão da conectividade entre os países. Ele nos permite ver isso através do comércio internacional. Essa rede demonstra uma correlação positiva entre os hubs que exportam bens não ubíquos, ou seja, de maior complexidade econômica e maior PIB per capita, e também maior estabilidade econômica. O outro conceito-chave para entender o vídeo e para entender o livro é o conceito de complexidade. Cruzando os dados das pautas de exportações, percebe-se uma correlação positiva entre o aumento do valor total exportado com o aumento da complexidade industrial. Dois bons exemplos é a comparação entre Brasil e China. Em 1980, o Brasil exportava 20 bilhões de dólares e a China exportava 16 bilhões de dólares. Hoje, o Brasil exporta 200 bilhões de dólares e a China 2,3 trilhões de dólares. E se compararmos no mesmo período, o Brasil perdeu complexidade econômica e a China ganhou absurdamente complexidade econômica. Outro ponto fundamental é o conceito de redes que nós vamos usar aqui. Essas redes se referem às redes de comércio internacional. Nelas, temos que prestar atenção na conectividade e nos hubs. A conectividade é o estabelecimento de links entre os polos, que são, na verdade, os países exportadores. Essa conectividade demonstra que se conectam mais facilmente os países mais próximos. Eu vou mostrar aqui uma imagem do mercado de carros para ver se vocês conseguem entender isso que eu estou falando. Os hubs nessa rede são os pontos com muitas conectividades. São aqueles pontos que se conectam com muitos outros. São os nós da rede com mais links. Ao analisarmos esse grande conjunto de dados e essa grande correlação positiva entre complexidade e diversidade e desenvolvimento econômico com estabilidade, e se compararmos
Esses dados, com a proposta novo desenvolvimentista ou estruturalista, percebemos ainda que há também uma correlação positiva entre os países hubs de alta complexidade e menores índices de desigualdade e, por sua vez, também menores índices de problemas sociais. Por exemplo, segundo o Atlas de Complexidade Econômica de Hidalgo e Hausmann, os países que têm os maiores índices de exportação per capita são países de alta complexidade produtiva industrial. Por exemplo, Suécia, Dinamarca, Suíça, Alemanha, Japão. Ou seja, há uma correlação positiva entre o grau de complexidade econômica da indústria desses países e sua capacidade exportadora e bons indicadores no índice de Gini, que é um dos melhores indicadores para aferir desigualdade. Tá, mas como que se estabeleceu o algoritmo que mede a complexidade da rede de exportações que o país forma? Primeiro ponto, diversidade. A capacidade do país de ter uma pauta exportadora diversificada faz com que ele tenha mais conexões com outros países. E o segundo ponto, não ubiquidade, ou seja, o quão incomum é essa pauta de exportações, o quão incomum são os produtos capazes de produzir tal economia exportadora. Produtos ubíquos são comuns, ou seja, qualquer país exporta. Isso é o que os estruturalistas sempre classificaram como setores competitivos. Commodities, por exemplo. Nesses setores, o ganho de escala significa menor preço. Produtos não ubíquos são raros e, portanto, representam o que os estruturalistas chamam de setores oligopolizados, de retornos crescentes de escala. E o que o Atlas de Complexidade Econômica demonstrou através de uma ampla base de dados chamada de Big Data é que países com uma pauta de exportações de produtos não ubíquos tendem a ter muito mais conexões na rede. Também vai ficar aqui uma imagem para ilustrar o que eu estou dizendo. Ou seja, está aí uma correlação positiva entre países ricos e uma pauta de exportação diversificada e não ubíqua. E para deixar os não estruturalistas ainda mais constrangidos, existe a mesma correlação entre países pobres e uma pauta de exportação ubíqua e pouco diversificada. Então, com base nesses fatores e com base nessa ampla base de dados histórica, se obtém o ECI, que é o Índice de Complexidade Econômica de cada país baseado na sua pauta de exportações. Quanto mais alto o ECI, mais complexa a economia do país. Isso demonstra que o país que consegue exportar alta complexidade também consegue exportar a baixa complexidade. Portanto, se trata de uma economia complexa e diversificada. Ou seja, quando há ganho de complexidade, também há ganho de diversificação nessa pauta exportadora. Uma das coisas interessantes, que como tudo isso é baseado lá nos econofísicos e em algoritmos de computador com o uso de Big Data, o algoritmo ele não sabe, a priori, o que é um produto fácil ou um produto difícil de ser produzido. Ele apenas constata que produtos não ubíquos têm mais conectividade. E também deduz que quem produz tais bens também produz bens menos complexos, ou seja, bens ubíquos, que é só a maneira que o algoritmo consegue ler isso tudo. Como eu disse, se há complexidade, há diversidade na pauta de exportações. Aí aparece uma outra coisa interessante. Se nós olharmos o ECI, ou seja, o nível de complexidade, e compararmos com a renda per capita, observaremos também uma correlação positiva. E aí começam as comparações, por isso que eu decidi colocar esse vídeo dentro dessa série junto ao pensamento dos estruturalistas novos desenvolvimentistas. Ou seja, o nível de complexidade mostra que a tese defendida pelos estruturalistas latinos parece estar correta, uma vez que a América Latina ela apresenta um grau intermediário de complexidade,
E mostra também que esse grau de complexidade avançou até determinado momento no tempo e estancou. Ou seja, os países latino-americanos avançaram, mas estancaram antes de fazer o catch-up, que seria atingir o nível de complexidade dos países desenvolvidos. Mostra uma correlação positiva entre riqueza e complexidade industrial. Mas as revelações não param por aí, porque, por exemplo, de nada adianta haver diversidade sem haver complexidade industrial. O que gera a riqueza é a complexidade econômica. E a complexidade também vem com diversidade. Porém, não há geração de riqueza com diversidade sem complexidade. Aí no livro traz uma comparação muito bacana, que é a comparação das pautas de exportação de Singapura e do Paquistão. Ambas têm mais ou menos o mesmo grau de diversidade. O que difere uma da outra é o grau de complexidade. Como que vemos o grau de complexidade? Através da ubiquidade. Singapura é especialista em produzir e exportar bens não ubíquos, enquanto que o Paquistão exporta bens ubíquos. Outro ponto que também dá para analisar a partir deste dado é que países com grande quantidade de riquezas naturais e população pequena, como Emirados Árabes, Austrália, Catar, não necessariamente necessitam desse alto grau de complexidade e diversidade. Já países com muitos recursos naturais e população grande, isso não vale. Ainda falando sobre diversidade e complexidade, sobre os hubs da rede mundial de comércio internacional, eu vou deixar aqui uma imagem comparativa das pautas de exportação do Japão, que é um dos maiores hubs, e da Mauritânia. Ainda ilustrando tudo isso que eu estou tentando demonstrar, eu vou usar aqui um exemplo que o professor Paulo Gala usou, que é o exemplo da caixinha de Legos. Uma caixinha de Legos maior dá uma possibilidade de construir uma infinidade muito maior de objetos. Uma caixinha pequena vai dar uma possibilidade menor. Porém, você tendo a maior, você também produz o que é produzido por quem tem a caixinha menor. Só que quem tem a caixinha menor não consegue produzir algumas coisas produzidas por aqueles que têm a caixinha maior. Outra perspectiva interessante que o Atlas demonstra é a formação de comunidades produtivas. Ou seja, para produzir complexidade, os países formam redes, onde os ganhos de complexidade se estabelecem nessas espécies de clusters. Ou seja, há mais proximidade das conectividades entre os países com ganho de complexidade. Ou seja, os hubs, além de se conectarem com as pontas da rede, também têm conexões mais densas com outros hubs. Ou seja, há uma correlação positiva entre a conectividade de estruturas produtivas complexas. Tudo isso é base de dados empírica analisada através de um algoritmo frio de computador que não consegue entender o que é uma teoria desenvolvimentista e o que é uma teoria ortodoxa. A gente está simplesmente cruzando uma base de dados absurda, gigantesca, através de um algoritmo que foi desenvolvido a partir das premissas que eu já expliquei aqui no vídeo. Mas voltando, é possível observar que para produzir tais produtos é necessário desenvolver uma estrutura produtiva complexa, uma vez que produtos complexos circulam numa rede complexa, que é o que eu acabei de dizer lá na formação dos clusters de redes mais complexas, onde países com pautas de exportação complexas tendem a ter mais conectividade com outros países também de pautas de exportação complexas. E aí, a gente não está falando de países. Eu estou falando de países porque a gente consegue perceber quais são os países a partir dos produtos. Por exemplo, alguns produtos são hubs, que são produtos que indicam alta conectividade. Daí nós podemos observar quais são os países que produzem esses hubs. Ou seja, o algoritmo ele não está dando ali o nome dos países, ele está analisando produtos. Só que quando a gente joga os produtos para os países que estão produzindo esses produtos, é que se revela toda a magia da coisa.
E aí a gente consegue ver muitas coisas. Quem produz bens complexos, por exemplo, como carros, bom, também vai fazer um monte de outras coisas. Um outro link que exporta minério de ferro, que é uma coisa que todo mundo exporta, vai ter dificuldade de produzir outras coisas. Esses hubs também demonstram uma outra coisa passível de analogia com a teoria desenvolvimentista. No comércio internacional, essa rede complexa, baseada na análise das exportações, obedece um padrão centro-periferia. No centro se encontram os clusters, a rede formada pelos países exportadores de produtos de alta complexidade econômica. A periferia da rede é formada por nós de menor complexidade, algo que é completamente análogo àquilo que o Prebisch e o Furtado diziam: países centrais do capitalismo e países periféricos dependentes. Só que agora nós estamos falando em centro-periferia dentro de uma rede de conexões analisadas através de uma base empírica, onde os centros são os clusters, que têm mais conexões, que se conectam com a periferia, que são os nós de menos conexões. Reparem que os dados frios corroboram a teoria. Então, ainda utilizando o exemplo que o próprio professor Paulo Galo utilizou, quem produz carros está no centro, tem mais facilidade de produzir outras coisas que têm um motor, sei lá, caminhões, ônibus, tem mais conexões. Agora, um país que produz minério de ferro não quer dizer que necessariamente ele possa ter mais facilidade de produzir ônibus, caminhões, carros. Só vale para a proposta contrária. Ou seja, esse modelo centro-periferia é uma forma de enxergar a rede de comércio internacional. Só que a partir da ideia da complexidade econômica. Também dá para perceber uma curva de possibilidade de coexportações. Sim, coexportação de produtos de correlação positiva enquanto a alto grau de complexidade, de desenvolvimento, de sofisticação. Ou seja, o Atlas também demonstra que quanto mais complexa e diversificada é a economia, mais chances de se tornar mais complexa, ou seja, de conseguir produzir outros bens não ubíquos, que é o que determina, no final das contas, segundo o algoritmo, o nível de complexidade. Nos mostra visivelmente que os produtos do centro da rede são justamente os produtos exportados pelos países ricos, ou seja, os países ricos são os grandes hubs dos clusters de sofisticação e complexidade produtiva. E os produtos de baixa complexidade produtiva estão presentes na periferia, que se nós sobrepusermos, perceberemos que são os países da periferia do capitalismo, segundo a ótica estruturalista. E esses países têm lá nas suas pautas de exportações produtos ubíquos, ou seja, não complexos, que é aquilo que os estruturalistas vão chamar de produtos de mercados competitivos. E ainda, como eu falei no início do vídeo, dá para ver uma correlação positiva nos bons indicadores do índice de Gini em relação aos países com pautas de exportação de produtos não ubíquos, ou seja, mais complexos, o que também corrobora lá a tese dos estruturalistas. Então eu vou deixar aqui mais uma imagem para servir de exemplo. Nesse exemplo, temos Chile e Malásia. Mesma renda per capita e mesmo nível de escolaridade. Porém, a Malásia é bem menos desigual que o Chile. Também tem Equador e Tailândia. Também se observa a mesma correlação entre os produtos do core da rede e os índices de Gini, já que a riqueza é equivalente. Claro, né, gente? Isso ainda tudo é um flanco que se abriu muito grande para a pesquisa dentro da economia. Aos poucos vão aparecendo pontos ainda nebulosos, algo que ainda deve ser um pouco mais compreendido, que deve ser melhor destrinchado. Uma das coisas que já apareceu entre os grupos que estão estudando isso aí é a questão da complexidade genuína e a complexidade, por exemplo, de maquila.
Que aí a gente pode citar o exemplo do México. O México, se você olhar a pauta de exportações dele, aparece ali como complexa e diversificada, porém não seria uma complexidade genuína, uma vez que o México se vale de alguns contratos, de alguns acordos internacionais para receber produto, botar ali dentro de uma caixa, botar um manual de instruções e mandar para os Estados Unidos e para outros países. Portanto, não seria um país de complexidade genuína. Outro ponto interessante se considerar, que é um ponto muito defendido pelos novoclássicos, é a questão da educação. A educação sempre aparece como algo fundamental para o desenvolvimento econômico. Hausmann demonstra, a partir desta base de dados, que a educação é sim um vetor importante, porém quando direcionada a uma construção de uma rede complexa de produção. Ou seja, produzir habilidades específicas em produzir produtos específicos. Por exemplo, o Brasil investiu muito em educação, produziu uma grande quantidade de pessoas altamente capacitadas, mas não produziu uma rede complexa e diversificada. O que aconteceu? Perdeu boa parte desse material humano de alto grau de instrução para outros países que estavam produzindo redes complexas e diversificadas. Aos poucos, essas falhas vão aparecendo e vão sendo corrigidas, como no caso lá da maquila. Já se percebeu que, através do número de patentes per capita, já se consegue distinguir a complexidade genuína da complexidade de maquila, por exemplo. Assim como já se percebeu a correlação entre uma educação dirigida e uma educação não dirigida. Tá ok, galera? Esse foi o segundo vídeo da série. Quem gostou, compartilha. Quem é novo aqui e pode ajudar, deixe lá a sua contribuição no nosso Apoia-se. O link vai ficar aqui na descrição do vídeo, assim como todas as referências utilizadas na produção desse vídeo. Falou, valeu e até a próxima!